Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, desde quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, no final de 2018, nós vemos uma dobradinha entre o STF e a grande mídia, fazendo aquele joguinho onde o STF cria as narrativas e a grande mídia faz a divulgação. O STF nada mais é do que um partido político de oposição. Aliás, o partido de oposição mais ferrenho que temos no Brasil hoje se chama Supremo Tribunal Federal. O STF, ele abre por si só inquéritos, não precisa mais de Ministério Público, não precisa mais da Procuradoria-Geral da República para abrir inquéritos, para investigar as pessoas com foro privilegiado, e eles abrem inquéritos. Eles investigam pessoas com foro privilegiado e dentro desses mesmos inquéritos, eles já incluem também as pessoas que não têm foro privilegiado, que deveriam ser julgados em primeira instância. Mas o STF, ele cria esses inquéritos, esses sim fakes, né, para investigar fake news. Nós não temos crime de fake news especificado no nosso Código Penal, mas o STF, para eles, não importa. Eles fazem a lei, eles são a lei. Não importa se a Constituição diz que não pode, que é vedado ter reeleição, por exemplo, de presidente de Câmara e Senado numa mesma legislatura, que o que manda é a palavra dos ministros do STF. Tanto é que na votação lá para permitir ou não a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, foi uma votação por 6-5. Nós tivemos 5 ministros do STF que entenderam que poderia sim ir contra a Constituição e haver então ali a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Nós tivemos também a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, que cometeu o crime de externar a sua opinião. Ele como um jornalista, ele não pôde dar a sua opinião. Ele criticou a Suprema Corte e hoje está preso. Nós tivemos também a Sarah Winter, que fez uma manifestação em frente ao prédio do Supremo e também foi presa, junto com outras pessoas. Agora chegou-se ao cúmulo do absurdo do Supremo Tribunal Federal criar uma nova modalidade de mandado de prisão em flagrante. E com essa nova modalidade se prendeu um deputado federal no exercício da sua função. Esse deputado federal, Daniel Silveira, ele teceu críticas muito duras, por sinal. Eu disse que não concordo com o modo como ele fez essas críticas, mas ele tem o direito de falar, pois ele é, sim, protegido ali pela Constituição, ele tem imunidade parlamentar, mas o Alexandre de Moraes decidiu, então, que deveria prender o Daniel Silveira. E o Daniel Silveira, hoje um deputado federal, se encontra preso. Então veja que nós chegamos numa situação que nós não estamos muito distantes do que é a Venezuela. Nós temos sim uma ditadura do Supremo Tribunal Federal em andamento e eles não escondem mais a vontade que eles têm de tirar o presidente da República. Eles fazem de tudo ali para atingir o presidente da República. Essa prisão do Daniel Silveira também deixa muito claro isso, que aquilo ali é para tentar atingir o presidente, ressuscitando inclusive aquele inquérito dos chamados atos antidemocráticos, que não tinha nada de antidemocrático. Hoje em dia você ir para a rua e se manifestar contra o parlamento, contra o Congresso, ou contra o presidente, ou contra o STF, não é crime nenhum, não há crime nenhum nisso. Isso não é antidemocrático, muito pelo contrário. A vontade do povo é que faz a democracia. A democracia nada mais é do que a vontade do povo. E se o povo está descontente com o STF, problema deles. Eles que têm que se adequar à vontade do povo e não o povo se adequar às vontades dos Supremos. Inclusive, que comem lagosta às nossas custas, que tomam vinhos premiados às nossas custas, né? Nós pagamos tudo isso para eles e eles ainda querem calar a nossa boca. Eles querem que nós nos adequemos às suas vontades nefastas. Eles rasgam a Constituição, a lei maior do nosso país, e onde eles estão lá para proteger a nossa Constituição, eles fazem rasgar a nossa Constituição
e agora eles ainda querem que nós fiquemos quietos, que nós não vamos para a rua protestar contra eles. Eles já deixaram bem claro que se a gente criticar o STF, a gente pode ser preso. Agora o Dias Toffoli, a última agora é que o Dias Toffoli, ele disse que tem financiamento vindo de outros países para financiar esses movimentos antidemocráticos, os tais atos antidemocráticos. Ou seja, o fato de eu estar aqui criticando o STF, eu devo estar recebendo dinheiro lá dos Estados Unidos, de outros países. Então, eu não sei, só tem duas opções para esse pessoal. Esse pessoal do STF e o pessoal da extrema esquerda que fica elogiando essas atitudes idiotas, essas atitudes ditatoriais desse pessoal do STF. Só tem duas opções. Ou eles são idiotas ou eles são bandidos. Idiotas se eles acreditam realmente que existe dinheiro financiando, dinheiro de outros países, inclusive, financiando quem critica eles. Eu critico porque eu sinto vergonha do STF. Eu sou bacharel em Direito e eu sei que eles estão fazendo coisas erradas. Eu sei que eles estão agindo fora da lei. Eles estão agindo de maneira ilegal, de maneira inconstitucional, tomando decisões arbitrárias. E não precisa ser nenhum bacharel em Direito para saber disso. O povo não é bobo. O povo não é bobo. E agora eles querem se dar uma de idiotas e dizer que tem financiamento para os atos antidemocráticos. Então quem critica o STF está recebendo dinheiro de fora. Eu queria a minha parte. Eu estou sem receber. Alguém desviou a minha parte do meu dinheiro que seria destinado a mim, porque eu critico o STF. Eu não concordo com as decisões absurdas que vocês fazem aí no STF. Então eu estou sendo pago. Ou então, se eles não são idiotas a ponto de acreditar nessa babaquice, eles são bandidos, porque aí estariam agindo de má fé, estariam colocando esse tipo de narrativa para a imprensa divulgar, que é o combinadinho, né, entre a imprensa e o STF. O STF lança a narrativa e a imprensa divulga, principalmente para a militância da extrema esquerda, né? Porque nós não acreditamos nessa ladainha. Nós não acreditamos. Não acreditamos em nada do que o STF fala. Porque o STF nada mais é do que um partido político de oposição, como eu disse, e uma militância de extrema esquerda. Vocês se transformaram, ministros do STF, numa militância de extrema esquerda. Vocês como o ministro Edson Fachin, o Dias Toffoli, que o Dias Toffoli era advogado do PT. O ministro Edson Fachin tem vídeo dele pedindo voto para Dilma. O Lewandowski hoje é ministro porque a mãe dele era amiga da afinada Marisa Letícia, ex-primeira-dama, mulher do Lula. E aí vocês querem que a gente acredite que vocês são imparciais? Vocês agindo da forma que vocês vêm agindo? Não, não tem como. É impossível uma coisa dessa. É impossível. Nós não somos idiotas. Vocês podem sim fazer, nós não temos mais a quem recorrer, então vocês podem sim tomar essas decisões e elas vão permanecer. Essas decisões de vocês, elas vão continuar tendo validade, tendo ar de legalidade, porque vocês são corporativistas e vocês votam e apoiam a decisão um do outro. Então, nós não temos a quem recorrer. A pior ditadura realmente é a ditadura do judiciário, não temos a quem recorrer. Se fosse um presidente que estivesse tentando fazer uma ditadura, como vocês acusam o presidente Bolsonaro, sempre acusaram, a ministra Rosa Weber deu um exemplar da Constituição para o presidente Bolsonaro, mostrando com aquele gesto que o presidente Bolsonaro não seguiria a Constituição. E o que vocês fizeram com os demais exemplares da Constituição? Ou vocês não têm outros aí? No mínimo não tem, porque se vocês estivessem lendo a Constituição, vocês não teriam prendido o deputado Daniel Silveira e nem teriam prendido também o jornalista Oswaldo Eustáquio. Então, se vocês querem ser respeitados, deem-se o respeito, se deem ao respeito. Vocês façam a coisa conforme manda a Constituição, conforme manda as nossas leis. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que o povo não vai ficar descontente com vocês. Doa em quem doer. Agora, quando vocês fazem atos arbitrários, perseguindo só uma determinada ala de pessoas que pensam diferente de vocês, é
é lógico que nós vamos ficar descontentes com vocês e é lógico que nós vamos tecer críticas sim. Vamos sim. Eu vou sempre dizer que tenho vergonha de vocês. Tenho vergonha de ter ministros do STF como vocês. Eu tenho vergonha. Eu sinto vergonha do STF, da Suprema Corte que eu tenho no meu país. Agora, se vocês mudarem a posição de vocês e começarem a cumprir a Constituição, a cumprir a nossa legislação vigente, aí sim eu vou passar a não sentir mais vergonha da Suprema Corte. Mas, enquanto vocês agirem dessa forma, eu sentirei vergonha de vocês e não estou sendo antidemocrático, pois eu não sinto vergonha da instituição STF, mas dos componentes, de vocês ministros, dos 11 que fazem parte dessa Suprema Corte. Não tem porquê, vocês não dão nenhum motivo para que nós tenhamos orgulho de vocês ou que pelo menos não sintamos vergonha. Então, se vocês quiserem realmente que o povo não sinta vergonha e que não se manifeste contra vocês, que vocês mudem o jeito que vocês agem e que vocês passem realmente a fazer o que vocês são pagos para fazer, serem juízes. Que vocês julguem conforme manda a lei e não vocês quererem ser a lei e vocês passarem por cima da Constituição Federal. E, meus amigos, nós já tivemos situação nesse país graves, situações graves, inclusive durante o governo Dilma, o governo Lula no mensalão, o governo Dilma com aquele petrolão, e nós fomos para a rua e nós pedimos a cassação da Dilma, nós conseguimos sim o impeachment da Dilma, só que hoje a situação é muito pior. E por que nós não estamos falando em ir para as ruas? Por que nós não estamos em massa nas ruas? Milhões de pessoas nas ruas? Eu vou dizer para vocês o porquê. É porque aqueles movimentos, aqueles líderes daqueles movimentos que convocavam as pessoas para ir para as ruas, apesar da gente ter, naquela época, ter se tocado cada um de nós, independentemente de lideranças, mas sempre tem as pessoas que marcam as datas das manifestações. Essas pessoas do Vem Pra Rua, do MBL, essas pessoas estão todas do outro lado. Todas essas pessoas estão, às vezes não estão nem concordando com aquilo que o STF vem fazendo, mas elas não vão para a rua por quê? Porque elas acham que estariam beneficiando o presidente Jair Bolsonaro e que isso poderia levar ele à reeleição, se o Brasil voltar a caminhar nos trilhos e a voltar a funcionar normalmente, a economia crescer. E só por isso eles não estão convocando o povo para ir para as ruas. E como eles passaram para o outro lado e hoje eles fazem oposição ao governo, eles também não têm mais moral nenhuma para convocar ninguém para ir para as ruas. E nós estamos aqui só olhando o que está acontecendo e numa situação grave como essa, nós não estamos falando em ir para a rua. Nós temos que ir para as ruas. Nunca estivemos num momento tão sério, tão grave, como nós temos agora. Com uma ditadura em pleno país que se diz democrático, como o nosso Brasil, nós estamos tendo uma ditadura do judiciário. E se nós não formos para a rua e não tomarmos providência e milhões de pessoas nas ruas, porque aí eles não vão dar conta de prender todo mundo, eu digo para vocês que a situação tende cada vez mais a agravar e eles estão nos testando. Se eles perceberem que nós não vamos tomar providência, o povo não vai tomar nenhuma providência e não vai para as ruas, eles vão fazer de tudo para tentar tirar o presidente ainda esse ano. Então, meus amigos, nós temos que buscar uma união entre nós, buscar uma união, e nós temos que ver, sim, um modo de nós nos manifestarmos, nós irmos para as ruas. Esqueça a pandemia, esqueça esse negócio de pandemia, porque isso aí é mais uma falácia que eles estão tendo para que nós não saiamos de casa, que não façamos manifestações. E nós temos, sim, que nos manifestar e defender o nosso país. Tá bom, meus amigos? Então, era isso por hoje. Espero que vocês tenham um dia abençoado por Deus. Tchau.